foi, Dengo? Que foi? Você quer colinho? Você quer colinho? Oi. Ai, você é muito linda. Vai pro chão. Não, fiquei no chão. Imagina você e seus amigos indo para uma floresta durante a noite, porque vocês sabem que alguém está escondendo drogas lá. De repente, a lanterna de vocês começa a piscar. Vocês ouvem um barulho ao longe e vocês resolvem sair correndo pela direção de onde vocês vieram. Quando tudo parece se acalmar, vocês olham ao redor e um de vocês está faltando. Miquel, o irmão mais novo de um de vocês. Junto com isso, tem um suicídio e um outro desaparecimento de uma criança há 33 anos atrás. Vocês começam a pensar então que possivelmente o que aconteceu com Miquel foi o mesmo que aconteceu no passado. Nós, enquanto telespectadores, sabemos que a pergunta não é onde Miquel foi parar, mas quando ele foi parar. E essa é a premissa de Dark, uma das séries originais da Netflix mais bem conceituada. Oi gente, sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Luísa e eu sou muito fã de cinema desde sempre e eu resolvi criar esse canal para falar um pouco sobre curiosidades e teorias e coisas. E hoje eu vou falar sobre um furo que existe no roteiro de Dark. Bom, para poder falar sobre esse furo eu preciso primeiro explicar o desenvolvimento da série, né? Então se você ainda não assistiu, eu preciso avisar que vai ter muito spoiler nesse vídeo, então corre lá e assiste, tá disponível na Netflix as 3 temporadas. E se você já assistiu, ou se você não liga pra spoiler, esteja avisado, mas continue aqui comigo. Nas 2 primeiras temporadas de Dark, a gente sabe que tem um fim do mundo que tá vindo aí pra acontecer, e os personagens começam a viajar no tempo pra tentar resolver os mistérios que estavam acontecendo. Pessoas que estavam desaparecidas, algumas outras coisas que estavam acontecendo e, claro, o fim do mundo. Então, ao longo das 2 primeiras temporadas, a gente vê os personagens viajando no tempo e se embolando cada vez mais no emaranhado que, se você tá assistindo pela primeira vez, você com certeza vai se perder e é um pouco confuso mesmo. Sobre quem é pai de quem é mãe de quem, como que as famílias são construídas e como que os personagens se relacionam uns com os outros nos diferentes tempos que a série traz. Os roteiristas vão dando pra gente as peças para construir esse quebra-cabeça extremamente confuso aos poucos, então a gente vai ficando naquele suspense sobre como tudo se relaciona e como tudo vai se desenrolar a partir daquilo, como eles vão solucionar a questão dos mistérios, dos desaparecimentos e dos assassinatos que estavam acontecendo. Então, isso tudo vai acontecendo nas 2 primeiras temporadas, até que chega na última cena do último episódio da 2ª temporada, e Marta, uma das protagonistas, está morta no chão. Jonas fica lá desesperado e aparece uma outra Marta falando: Jonas, a gente tem que sair daqui, vambora. E a gente sabe então que não tinha como ser uma viagem no tempo, porque a Marta que apareceu tinha aparentemente, né, a mesma idade da Marta que estava morta. Então os roteiristas inserem um outro elemento além da viagem no tempo, que é a questão dos multiversos. E vou explicar rapidinho o que são os multiversos. Na verdade não é nada muito confuso de entender, mas é uma teoria que fala que o nosso universo ele não é ele não é único, na verdade ele é multi. Existem várias realidades diferentes coexistindo simultaneamente em lugares, dimensões, tempos, não sei, em lugares diferentes. Então, por exemplo, agora tem eu gravando esse vídeo, tem você assistindo esse vídeo. Na verdade, assim, você não tá assistindo ao mesmo tempo que eu tô gravando, né? Mas tudo bem. Existe uma outra realidade onde você vai estar fazendo alguma outra coisa que não é assistindo esse vídeo, uma realidade onde a internet possivelmente não existe, onde talvez a humanidade não exista. Enfim, existem infinitos multiversos, cada um com sua peculiaridade e sua particularidade. Então, na 3ª temporada, a gente vê que realmente essa Marta que apareceu é uma Marta de outro multiverso, no multiverso onde Jonas não existe. Mas ela levou o Jonas do multiverso que a gente estava assistindo até então pra esse universo dela. Os dois sabem, então, que o apocalipse vai acontecer e eles sabem que possivelmente o que tá causando esse apocalipse é a questão deles terem mexido com a linha temporal e tudo, e eles querem parar com isso, eles querem salvar o mundo. Jonas disse que se eles descobrirem qual é a origem disso tudo, eles conseguem acabar com o fim do mundo em todos os multiversos, né? Tanto no dele, original, quanto o da Marta, que agora é outra Marta, né? Que resgatou ele ali no final da 2ª temporada. Mas Marta diz que não tem como acabar com o fim do mundo em todos e ela quer pelo menos salvar o mundo dela. Um pouco egoísta, né? Mas,
E eis então que aparece Cláudia, que é uma personagem que a gente conhece desde a primeira temporada. Ela virou diretora da usina nuclear que tinha na cidade. E vocês repararam que eu não falei muito de personagem aqui, né? Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas Cláudia é uma personagem que tá sempre presente na série. E no meio pro final da terceira temporada, né? Que é a última temporada da série, ela aparece falando que descobriu qual é a origem. Ela fala com Jonas como acabar. E ela fala então que a origem não era nem no universo de Marta, nem no universo de Jonas, mas em um outro universo que ela chama de Mundo Origem. A gente fica sabendo então que a Origem é um relojoeiro que aparece logo na primeira temporada e ele tinha perdido seu filho. Muito triste e indignado com a perda do seu filho, ele quis criar uma forma de viajar no tempo para poder voltar no passado e salvar seu filho da morte. Então, com vários experimentos que ele começa a fazer, ele cria meio que um portal, uma chave, alguma coisa assim, onde você consegue viajar no tempo em ciclos de 33 anos. Então, essa seria a origem. E esse seria o momento que eles deveriam acabar, ou seja, salvar o filho do relojoeiro para que ele não faça todos esses experimentos. Sabendo disso, então, Marta e Jonas, ainda novos, vão para esse mundo origem. E aqui eu vi várias pessoas falando mal dessa cena deles viajando lá naquele túnel luminoso, mas eu achei uma cena bem interessante para representar a forma como seria você viajar entre esses multiversos diferentes, já que é uma coisa que a gente não sabe nem se realmente existe, né? É só uma teoria, e foi uma representação que eu achei legal. Se você já assistiu Interestelar, eu achei até que foi um pouco parecido, só que Interestelar, o protagonista ele viaja entre estantes de livros, né? Não é num túnel luminoso, mas ele consegue ver os diferentes tempos ali dentro daquela estante. Em Dark a gente consegue ver, dependendo da direção que você olhar, os mundos de Marta, de Jonas e o mundo Origem. Enfim, nada a ver com o vídeo, eu só achei interessante a representação que eles colocaram. Então, Marta e Jonas viajam para o mundo Origem, salvam o filho do relojoeiro e eis que isso acontece. E é justamente esse o fato que não poderia ter acontecido na série, e eu vou explicar por quê. Se você pesquisar no Google ou em qualquer lugar que você queira procurar, você provavelmente vai achar um exemplo muito parecido com esse. Então vamos lá. Vamos supor que você é você. E aí você descobre uma forma de viajar no tempo, você cria uma máquina do tempo, você acha um portal, enfim. Você sabe como viajar no tempo e você volta no passado. No passado você encontra seu pai antes de você ter nascido. E aí você resolve matar o seu pai. Se você matou o seu pai antes de você nascer, então você nunca nasceu. Mas se você nunca nasceu, então você nunca voltou no passado para matar seu pai, então seu pai vive. E é justamente isso que o pessoal chama de paradoxo temporal. E para resolver esse paradoxo que surgiu a teoria dos multiversos. Na verdade, se você voltar no passado e matar seu pai, você não vai estar anulando a sua existência. Você vai estar criando um outro multiverso onde você não nasceu, mas que existe uma versão sua mais velha que estava ali, que foi ali e matou seu pai. Então, as duas realidades, elas coexistem simultaneamente em multiversos diferentes. Uma não anula a existência da outra. E aí, quando os roteiristas fizeram Marta e Jonas voltarem no passado e anularem a sua própria existência, né, quando eles começam a desaparecer ali, é justamente nesse paradoxo que eles caíram, porque se eles desaparecem, se eles nunca existiram, eles nunca vão conseguir ir e salvar o filho do relojoeiro. E você pode até falar que existem vários filmes e coisas que abordam esse tema de viagem no tempo dessa forma, mas os próprios roteiristas, eles inseriram o fator multiverso quando eles criaram um outro universo que Marta foi e salvou Jonas e um mundo origem e tudo mais. Então, eles já tinham conhecimento, e não só conhecimento, né? Eles já tinham construído uma forma de resolver esse problema que eles colocaram, né? A questão do fim do mundo e de como acabar com o fim do mundo dentro da própria série, mas eles não usaram isso. Bom, e eu não falei sobre nenhum personagem, como eles se relacionam, quem é pai de quem é mãe de quem viajou, em qual tempo e tudo mais. Porque se você for parar pra pensar no roteiro da série mesmo, isso não faz diferença. Já que a solução para o fim do mundo, a solução para as mortes e tudo, não estava em nada do que eles estavam fazendo. A solução não estava nas viagens no tempo que eles fizeram, não estava em nada daquilo. Mas sim em um outro fator que os roteiristas inseriram só no final da série. Nem mesmo Cláudia, que foi a personagem que descobriu tudo o que aconteceu, ela descobriu por conta das coisas que ela viveu. Ela descobriu porque simplesmente caiu uma luz de iluminação sobre a cabeça dela e ela conseguiu ver que a origem
não era nada daquilo que eles estavam pensando. Não estava em nenhum dos dois mundos. Estava em um terceiro mundo que eles não sabiam da existência até então. E aqui eu tô falando isso porque meu irmão, ele assistiu só os primeiros episódios da primeira temporada. Ele não quis continuar assistindo porque ele não gostou muito. E quando eu tava terminando de assistir a série, ele falou: ah, vou ver isso aí que você tá vendo então. E foi justamente uma frase que ele falou comigo que me fez ficar pensando sobre isso. Que ele não sabe quem é pai de quem é mãe de quem, como que os personagens se relacionam. Mas ele conseguiu entender completamente a série, porque você não precisa ficar com papel e caneta anotando onde que cada personagem tá, como que eles se relacionaram, o que aconteceu. Você não precisa disso para você conseguir entender a série. Já que o desenrolar da série, a solução pro clima que os roteiristas criaram, não estava nisso, estava em outra coisa que eles deram pra gente, né, que eles mostraram pra gente só muito no final da série. E aí, esse então é o furo no roteiro, e era um furo que seria muito fácil de ser solucionado, era só os roteiristas não terem feito Marta e Jonas desaparecerem. As realidades, os mundos de onde eles vieram iam continuar existindo, iam continuar tendo aqueles ciclos de dor e sofrimento, infelizmente, mas eles iam ter uma nova chance, uma nova oportunidade de viver bem, de ser feliz num universo onde o apocalipse não existe, num universo onde essas viagens no tempo e toda essa confusão que eles se meteram não existe. E se você chegou até aqui, então, e gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que eu pretendo trazer outras coisas e falar um pouco sobre outras séries e filmes e coisas que eu assisti. Se você tem alguma sugestão também, concorda ou discorda, deixa nos comentários, deixa eu ver o que vocês estão achando. E só pra terminar, eu queria então indicar 3 coisas pra vocês assistirem, se vocês gostam dessa temática de viagem no tempo e etc. A primeira delas é O Predestinado, que tá disponível na Amazon Prime. Esse é um filme que conta a história de um agente secreto que estava viajando no tempo pra tentar parar um assassino em série que também viajava no tempo. E, enfim, fala sobre viagem no tempo, não vou dar spoiler aqui, acontece muita coisa muito louca. Muitas das vezes, né, durante as 2 primeiras temporadas de Dark, que tava falando muito sobre essa questão de viagem no tempo, eu pensei que Dark era nada mais do que um upgrade de O Predestinado. Era tipo uma evolução, uma forma mais complexa, né, com mais personagens envolvidos na viagem do tempo e tudo mais. Mas O Predestinado é um filmaço, é um filme muito bom se você quiser dar um nozinho na cabeça aí sobre essa questão de viagem no tempo e tudo mais. A segunda indicação, também da Amazon Prime, é um filme que chama Coerência. É um filme que não é muito conhecido, mas ele fala sobre essa questão dos multiversos, e eu acho um filme extremamente interessante se você quer ver um pouco mais sobre esse tema e tudo mais. Claro que você pode assistir, sei lá, um Homem-Aranha no Aranhaverso, que é muito mais divertido, mas Coerência é uma produção bem menor, mas que eu acho interessante de assistir porque eles abordam isso. Conta a história de, não sei se são 6 ou 8 amigos que não se viu há muito tempo e eles resolvem marcar um jantar e vai ter um evento astronômico. E vai ter um evento astronômico nesse dia que eles resolveram marcar o encontro. Um amigo deles que é físico liga pra eles e fala: se acontecer qualquer coisa, vocês não saem de casa. E aí acaba a luz na casa deles e o que eles fazem? Exatamente, eles vão sair de casa. Porque todo filme é assim, né? As pessoas não podem simplesmente escutar o amigo que sabe das coisas. Mas começa a acontecer um monte de coisa muito louca e tal. E é um filme extremamente interessante, também dá um nó na cabeça. E é muito legal da gente ver essa questão dos multiversos e tudo mais. E a terceira indicação dessa lista, por último, mas não menos importante, talvez a mais importante, porque é a que eu mais gosto dessa lista, que é Rick e Morty. É lógico que eu não poderia deixar de falar desse desenho aqui, né? Rick e Morty é uma animação, tem todas as temporadas na Netflix, que conta a história do Rick, que é o avô, o cientista, é o homem mais inteligente do universo, e ele leva o Morty em várias aventuras. Cada episódio ele meio que tem uma história, né, com começo, meio e fim. Claro que os episódios, né, os personagens vão evoluindo, as coisas que eles fazem influenciam, mas cada episódio tem mais ou menos uma temática, uma aventura, alguma coisa. E em vários episódios a gente consegue ver eles viajando no tempo, a gente consegue ver eles viajando entre os multiversos, como esses multiversos se relacionam. Inclusive, tipo, tem episódios que tem a Cidadela dos Ricks, né, onde todos os Ricks comandam o universo, porque eles são muito inteligentes e tal. Enfim, é muito legal, é um desenho que é muito inteligente e que eu acho que vale super a pena assistir. É um desenho mais leve, os episódios são curtinhos, é engraçado e tal. Enfim, falei que é mais leve, mas na verdade tem um monte de assassinato, um monte de coisa ali, né? Mas falei que é mais leve só porque são episódios mais curtinhos e é mais comédia e tudo mais. Então fica aqui essa indicação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!